Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está estudando o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e Verdade que as Libertam, de Nancy Lee DeMoss. Este livro é da editora Vida e é um livro que vai falar sobre algumas mentiras que passam pela nossa cabeça e nos fazem viver como se elas fossem verdades. Agora nós estamos no capítulo 2 e vamos falar sobre mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. Essa vai ser a primeira mentira que será abordada por Nancy Lee DeMoss. E sempre que ela começa os capítulos deste livro, ela vai falar sobre o diário de Eva, como se Eva tivesse escrito um diário. Por isso que ela tem aqui essa imagem, né, dessa moça com uma maçãzinha na cabeça. É claro que a gente sabe que o fruto proibido não era a maçã, mas muitas pessoas usam a figura da maçã para dizer que ele era o fruto proibido. Então, este livro é muito interessante porque Nancy Lee DeMoss, ela vai fazer, logo nas primeiras sessões do capítulo, um diário que Eva escreveu, como ela estava se sentindo naquele momento. E olha só que interessante o que ela fala aqui. Se ele é tão bom, isso, mentiras que mulheres acreditam sobre Deus. É como se Eva estivesse dizendo assim: se ele é tão bom, por que não me impediu de falar com a serpente? Ou de comer o fruto? Por que ele fez o fruto parecer tão bom? Por que ele colocou aquela árvore ali afinal? Por que ele se importava com o fato de comermos aquele fruto? Ele parece tão distante, tenho medo dele. Disse que iríamos morrer se o comêssemos. Isso parece ser uma punição muito dura, não parece nada justa, especialmente para uma primeira transgressão. Então, Nancy Lee DeMoss está mostrando aqui que no diário de Eva, Eva se faz alguns questionamentos. Poxa, se Deus é realmente tão bom assim, por que ele colocou aquela árvore ali? Mais ainda, por que ele fez o fruto parecer tão bonito? Né? A gente às vezes justifica alguns pecados dessa forma. Muitas vezes a gente acaba querendo colocar a culpa em Deus, mas a culpa é totalmente nossa. Será que ele se importa realmente com o que acontece conosco? Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Então, hoje, Nancy Lee DeMoss vai tratar exatamente sobre mentiras que mulheres acreditam acerca de Deus. Meu objetivo é simplesmente tratar de algumas mentiras que, em geral, não são mais aceitas como verdadeiras por mulheres da igreja. Hoje em dia, acredito que todas as mentiras específicas estejam na raiz de grande parte da escravidão que existe entre mulheres cristãs. É claro, nenhuma mulher acredita em todas as mentiras. Provavelmente você vai descobrir que é tentada a acreditar em certas mentiras ou variações dela. Satanás sabe onde você é mais vulnerável ao engano, e é aí que ele estabelecerá o alvo do seu ataque. Então, como eu falei no vídeo anterior, inclusive se você não viu o vídeo anterior, eu quero que você vá até ele assim que a gente terminar esse vídeo. Eu falei no vídeo anterior que Nancy Lee DeMoss vai tratar de 9 mentiras. A primeira mentira é a mentira sobre Deus. A segunda, a mentira sobre si mesmo. Depois, a mentira sobre o pecado, prioridades, casamento, filhos, emoções, circunstância. Talvez você que esteja vendo esse vídeo não se encaixe ainda nessa primeira mentira, a mentira sobre Deus. Mas é como ela está falando. Talvez se você ouvir a frase mentiras que mulheres acreditam sobre Deus, você vai pular esse vídeo e vai dizer, isso não é sobre mim. Mas a forma como ela vai trazer aqui, talvez você se encaixe exatamente nessa primeira mentira. A sua primeira reação a algumas dessas mentiras pode ser: não acredito nisso. Uma das estratégias de Satanás é nos cegar para as mentiras em que acreditamos, para nos fazer supor que já conhecemos a verdade. Então, talvez você faça parte daquele grupo de mulheres que está doida para clicar aí, dizendo assim: esse vídeo não é para mim. Eu acredito em Deus, nada a ver. Isso aí não se aplica à minha vida. Exatamente é essa confiança que o inimigo das nossas almas quer que a gente tenha, para que a gente não se assente aos pés da Nancy Lee DeMoss, eu ia falar aos pés de Gamaliel para ficar mais chique, mas a Nancy Lee DeMoss, para aprender mentiras que acreditamos sobre Deus. Porque entenda uma coisa, quando você conhece a verdade te liberta. E aí, continuando, ela vai dizer assim: inúmeras vezes, ao longo dos anos, aconselhei mulheres que afirmaram crer na verdade da palavra de Deus,
mas a forma como vivem, suas escolhas, prioridades, sua resposta à dor, revela que elas não acreditam na verdade realmente. Eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Sim, muitas vezes, como a gente falou no capítulo anterior, muitas vezes nós vamos viver uma vida mentirosa como se fosse verdade, porque as nossas crenças vão impulsionar as nossas escolhas. E o que Nancy Lee DeMoss está chamando a nossa atenção é o seguinte: olha, não pula esse vídeo, não passa adiante. E se você está lendo esse livro, não pula esse capítulo, leia ele inteiro, porque às vezes a outra pessoa vai ter uma visão mais esclarecedora do que nós sobre o assunto. Então, permanece aqui. Uma meia-verdade, com certeza, colocará você em um cativeiro tanto quanto uma mentira total. Sabe quando você não tem certeza de alguma coisa? Então, fica aqui e vem comigo até o final para você ver. Quando eu li esse capítulo a primeira vez, mentiras que nós acreditamos sobre Deus, eu falei, não tem nenhuma mentira que eu acredite sobre Deus. E à medida que Nancy Lee DeMoss foi falando, eu fui vendo que eu realmente precisava ouvir aquilo que estava sendo colocado. Então, deixe-me pedir uma coisa. Não se deixe derrubar por um punhado de questões específicas com as quais você possa discordar genuinamente. Ou seja, se Nancy Lee DeMoss falar alguma coisa aqui que você não concorda, seja madura para permanecer. Seja madura o suficiente para continuar e ouvir o que ela tem a dizer. Estou simplesmente apresentando o que entendo que a Bíblia ensina. Não tenho a palavra final sobre qualquer um desses assuntos. Jesus e sua palavra são a verdade. Isso é toda a certeza que a gente tem. Meu objetivo não é que você concorde com tudo que eu digo, mas que você seja motivada a buscar a verdade na palavra como ela é revelada na palavra de Deus e examinar e avaliar cada área da sua vida à luz dessa verdade. Então, permanece aqui, escuta o que Nancy Lee DeMoss tem para dizer, confronte aquilo que vai ser falado nesse vídeo, confronte, pegue a palavra de Deus e fale, não, mas espera aí, eu não concordei com essa autora, o que a Bíblia diz acerca disso? Confronte o que você vai estar ouvindo com a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo guie você para a verdade. Tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora, porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Se é um Deus cruel e vingativo, o adorador também será. Mas se é um Deus amoroso, carinhoso, clemente, altruísta, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Esther, peraí, não entendi. Nancy Lee DeMoss está dizendo que existem vários deuses? É isso que ela está dizendo? Não, o que Nancy Lee DeMoss está dizendo é que nós reagimos a Deus conforme nós criamos Deus, conforme nós cremos em Deus na nossa mente. Então, se a gente acredita que Deus é aquele Deus que os nossos pais falavam pra gente quando criança, olha, papai do céu castiga. Se eu acredito que Deus é um Deus vingador, que só quer castigar e perseguir aquele que comete pecado, eu vou ser um adorador que reflete este tipo de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus e se eu entendo que Deus é amor, sim, Deus é justiça, ele vai fazer aquele que peca pagar pelo seu erro, isso sim, mas Deus também é amor. Deus é aquele que resgata as pessoas. Eu vou refletir como adorador essa imagem que eu tenho de Deus. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Se tivermos uma opinião errada sobre ele, vamos ter a opinião errada sobre todo o resto. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus determina o nosso modo de viver. Olha, eu vou falar essa palavra outra vez para você fixar isso na sua mente. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus determina o nosso modo de viver. E aqui eu vou dar uma parada bem rapidinha só para explicar essa frase. Se você não confia em Deus ao ponto de crer que Ele detém o controle de todas as coisas, que Ele tem poder sobre todas as coisas, se o seu Deus é um Deus fraco, é um Deus que não supre a sua necessidade, é um Deus que na hora da necessidade a primeira coisa que você faz é recorrer às pessoas ao invés de recorrer para Ele em oração,
Porque, não, eu acredito em Deus, mas antes de orar eu vou pedir ajuda para o vizinho. Peraí, a forma que você está acreditando em Deus está fazendo você reagir dessa forma. Então, o intuito desse capítulo é trazer mentiras que nós acreditamos sobre Deus. E aí ela vai continuar dizendo: se acreditarmos em conceitos que não sejam verdadeiros a respeito dele, iremos com o tempo agir de acordo com essas mentiras e acabar em um cativeiro. Então, é muito importante que nós tenhamos um pensamento correto de quem é Deus. Esther, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ler este livro inteiro? Olha, você tem que ler sim um livro inteiro. E o livro inteiro que você precisa ler é a Bíblia. É orar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu leio, mas eu não consigo entender. Me ajude a entender a Bíblia. Me ajude a entender quem é Deus. E mais, não é só entender. É entender e crer que, embora você não veja Deus, ele existe e é galardoador daquele que o busca. É entender e viver sabendo que Deus pode todas as coisas. E agora ela vai dizer: Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, iria... Lembre que nós estamos falando de mentiras que acreditamos a respeito de Deus. Então, Nancy Lee DeMoss não está afirmando que Deus não é bom. Nancy Lee DeMoss está trazendo algumas mentiras que nós acreditamos a respeito deles. Uma dessas mentiras é: Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, ele não teria deixado isso acontecer. E aí você pensa em alguma tragédia que tenha acontecido aí na sua vida. Essa é uma mentira que poucas mulheres acreditam consistentemente. A maioria de nós nunca diria: se Deus não é realmente bom, não. Sabemos que não devemos dizer isso. Sabemos que teologicamente e intelectualmente Deus é bom. Mas no fundo, muitas de nós, muitos corações, existe uma suspeita de que ele possa não ser realmente bom. Que ele não tem sido bom para você, pelo menos. Trata-se de uma mentira que Satanás usou para seduzir Eva no jardim. Ele lhes tinha dado a liberdade de partilhar do fruto de qualquer árvore, exceto de uma. E aí, eu volto àquela pergunta que Nancy fez no capítulo anterior. Será que Deus não era bom? Ele colocou uma variedade de frutos, uma variedade imensa de frutos. Se você parar, depois que você assistir esse vídeo aqui, pega um caderno, uma caneta e tenta escrever quantas frutas você conhece. Pois é, Deus colocou todas essas frutas e mais, aquelas que você não conhece. E de todas as árvores que ele colocou no jardim, ele falou assim: olha, pode comer de tudo, mas daquela não coma. Então, será que por causa de uma árvore, no meio de milhares, ele deixou de ser bom? Será que Deus realmente não era bom? A implicação era que Deus não deve ser bom. Se ele fosse bom, não teria lhe negado algo que você realmente queria. Opa, então aí existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre eu dizer que Deus não é bom e entre eu ser uma criança birrenta que acha ruim quando meu pai me nega alguma coisa. Quando as turbulências, a decepção ou a dor entram em nossa vida, quando perdemos pessoas que amamos, quando as coisas não saem como esperávamos, Satanás nos tenta questionar: será que Deus é mesmo bom? Se é, como ele pode deixar isso acontecer? Ou por que não deixou isso, algo de bom, acontecer comigo? Neste mundo decaído, onde guerra, genocídios, fome e desastres naturais são uma realidade, o impostor tenta lançar uma visão negativa sobre Deus. Como um Deus verdadeiramente bom poderia deixar o holocausto ocorrer, ou a fome na Etiópia, ou o massacre em Columbine? Gente, quem nunca se fez essa pergunta? Será que Deus não está vendo a maldade acontecendo no mundo? Será que Deus não é bom? Será que não tem como? Se Deus realmente fosse bom, ele não deixava que a humanidade sofresse. Então, Nancy Lee DeMoss está trazendo uma visão para esse tipo de questionamento. Lá no começo, quando eu falei que íamos falar mentiras a respeito do que acreditamos sobre Deus, talvez você tenha sido aquela que disse: eu nem vou ver esse vídeo porque não é para mim. Talvez agora você esteja começando a entender o que ela está tentando passar. Olha só essa frase: uma vez que duvidemos da bondade de Deus,
sentimos-nos justificados ao rejeitar a sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, entenda o impacto da mentira. Quando o inimigo coloca no nosso coração esse tipo de questionamento, Deus não é bom porque a humanidade sofre. Veja qual é o segundo passo dessa mentira. Você passa a tomar decisões por conta própria, sem a consulta de Deus, sem saber se isso agrada a Deus, porque afinal de contas, no fundo, nós pensamos que, já que ele não é tão bom assim, deixa a minha vida que eu vou levar. Só que a gente deixa de entender que os impactos do que a humanidade sofre é por causa das ações dos seres humanos. Pessoas que têm o seu coração voltados contra Deus, que decidiram tomar caminhos contrários aos caminhos de Deus e por isso assumiram uma postura de rebelião. E essa rebelião é que traz o sofrimento à humanidade. Então não é que Deus não seja bom, é que nós optamos por caminhos que são contrários à vontade dele. A verdade é que Deus é bom, independentemente de as escolhas dele parecerem boas ou não para nós, ele é bom. Quer sintamos isso ou não, ele é bom. Quer isso pareça ou não verdadeiro em minha vida ou na sua, ele ainda continua sendo bom. Aí eu lembrei daquela música de Marcela Thaís, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então, independente do que aconteça conosco, Deus é bom. Muitas coisas nas providências espirituais de Deus não parecem bondade aos nossos olhos, mas a fé se coloca diante de mistérios como esses e diz: o Senhor é bom, portanto, tudo o que ele faz tem que ser bom. Não importa o que pareça, posso esperar pelas explicações dele. A segunda mentira que ela vai trazer é: Deus não me ama. A primeira mentira é: Deus não é realmente bom. Se fosse, ele não iria. A segunda mentira é: Deus não me ama. Aí você já deve estar se revirando, dizendo: não, agora dessa vez eu vou desligar esse vídeo. Permanece e vamos ver o que Nancy Lee DeMoss tem a dizer sobre isso. Essa mentira muitas vezes está relacionada com a anterior. Novamente, poucas de nós realmente admitiria acreditar nisso, porque em nossa mente sabemos que devemos acreditar que Deus nos ama. Mas para muitas mulheres, há uma desconexão entre o que elas sabem intelectualmente e o que sentem que é verdade. E é daí que reside um dos nossos problemas. Acreditamos que o que sentimos é verdade, muito mais do que o que sabemos que é verdade. Então, às vezes a gente tem uma ideia errada sobre amor, sabe? Tem uma frase que a nossa geração, não vou nem dizer que foi a geração anterior à nossa, mas tem uma frase que a nossa geração usou como mantra para criar os filhos. Essa frase diz o seguinte: eu vou dar tudo o que eu não tive para o meu filho. O meu filho nunca vai precisar passar pelas dificuldades que eu passei. Pois é, tem um escritor que eu gosto muito dele, que se chama Leo Fraime. Ele tem um livro que se chama Síndrome do Imperador, e ele vai dizer o seguinte: nós nos tornamos maus, nós pais, nos tornamos maus quando não damos aos nossos filhos a oportunidade de se frustrar. Talvez você tenha sido criado com essa mentalidade. Eu vou dar tudo para o meu filho para que ele não passe as necessidades que eu passo. E assim você acredita que amor é isso, é não deixar o outro padecer necessidade. Mas isso não é amor. Observamos nossos relacionamentos. Um casamento sem amor, rejeição por um ex-companheiro, filhos adultos que não telefonam e não vêm nos visitar, estar chegando aos 40 sem nenhum pretendente à vista. Nossos sentimentos nos dizem: ninguém me ama, nem mesmo Deus. Ele pode amar o mundo, ele pode amar todas as outras pessoas, mas não me ama de verdade. Se me amasse, eu não sentiria tão solitária e sem amor. Nunca diríamos isso em voz alta, mas é isso que sentimos que é verdade. E é aí que a semente da mentira é plantada em nossa mente. Permanecemos na mentira até que acreditamos que ela seja verdade. E mais cedo ou mais tarde, nosso comportamento reflete aquilo que realmente acreditamos e acabamos num cativeiro. Então, muitas pessoas linkam o amor àquilo que elas acreditam ser amor.
Quando elas deixam de ter um companheiro, quando elas deixam de se sentir incluída em um grupo, elas acabam refletindo que realmente Deus não me ama porque ninguém me ama de verdade. E acaba refletindo aquilo que elas acreditam. E quando eu começo a refletir aquilo que eu acredito como se fosse uma verdade, eu já estou preso num cativeiro. Venho de uma família de um tanto difícil e distante, na qual o amor sempre foi condicional. Como resultado, foi muito difícil acreditar que Deus poderia realmente me amar condicionalmente. Essa crença trazia uma condenação indevida sempre que eu cometia um erro e pecava. Não que o pecado seja algo a ser negligenciado, e não acreditava que Deus me perdoaria. Então, aqui o que Nancy Lee DeMoss está dizendo é que como ela viveu numa família em que cometer erros era inaceitável, ela chegou ao ponto de cometer alguns erros, pedir perdão e depois não acreditar que tenha sido perdoada. Porque como ela foi criada nesse contexto de, olha, se você ama realmente o pai e a mãe, você não vai fazer nada de errado. E ela é um ser humano falível e de repente ela pecava. Quando ela se direcionava a Deus, ela se comportava da forma como ela foi criada. Então, peraí, se o meu pai terreno e carnal não tolera o meu erro, Deus também não vai tolerar. Então, uma das mentiras que ela acreditava era que Deus não a amava porque Deus não seria capaz de perdoá-la de fato. Embora ela ajoelhasse, pedisse perdão, apresentasse o pecado, ela se levantava dali com aquele sentimento de o que eu fiz é muito errado e Deus não vai me perdoar. A verdade é que Deus realmente nos ama, se nos sentimos ou não amadas, independente do que fazemos ou de onde viemos. Ele nos ama com um amor infinito e incomparável. Deus me ama, não porque eu o amei desde que tinha 4 anos de idade, não porque eu procuro agradá-lo, não porque falo com frequência ou escrevo livros sobre ele. Ele me ama porque ele é amor. Isso é a essência de Deus, é amor. Seu amor por mim não se baseia em algo que eu já tenha feito ou poderia fazer por ele. Não é fundamentado em um meu desempenho. Não sou digna do seu amor e nunca poderia merecê-lo. Então, ela quebra aqui a crença de muitas pessoas. Muitas pessoas acham que Deus vai amá-las pela maneira como elas se comportam. Não. A essência de Deus é amor. Deus é amor. Dele emana amor, porque ele é amor. Independente de quem você seja, independente do que você faça, Deus é amor e continua sendo amor. Então, não há nada que você faça para que ele te ame mais e não há nada que você faça para que ele te ame menos. Ele é amor. Então, para de condicionar, sabe, aquelas vivências que você teve com seu pai na infância, a forma como as pessoas mostraram para você o que era amor, né? Tem algumas mães que falam assim, se você me ama de verdade, você vai fazer tudo o que eu disser para você fazer. Bom, o amor não é bem assim, né? O amor não está condicionado a. O amor, ele é. A Bíblia diz que quando eu era inimiga dele, veja, a Bíblia diz que quando eu era inimiga de Deus, ele me amou. Você diz, como você poderia ser inimiga de Deus quando era uma garotinha? De acordo com a Bíblia, eu era ímpia a partir do momento em que eu nasci. Isso quem vai falar é o rei Davi, né? Tem um salmo que ele vai dizer que ele foi concebido no pecado. Uma pecadora, inimiga de Deus e merecedora de sua ira eterna. Isso está lá em Romanos 5, 6, 10. Apesar do meu afastamento, ele me amou e enviou seu filho para morrer por mim. Amou-me na eternidade passada e irá me amar por toda a eternidade futura. Preste atenção nessa frase agora. Não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos e não há nada que eu possa fazer para que ele me ame mais. Entenda, Deus é amor. Independente de você, ele é amor. Nancy Lee DeMoss vai falar a respeito de Milena Moore. Foi uma moça que teve câncer de mama e teve que fazer mastectomia nos 2 seios, ou seja, ela teve que fazer a retirada dos 2 seios. E ela vai relatar um pouquinho do que Milena falou para ela, como Deus mostrou para ela, na resposta do marido àquela mastectomia, o quanto ele a amava. Veja só, chorávamos e tremíamos quando ele tirou os meus curativos pela primeira vez.
Eu estava muito feia, cheia de cicatrizes, careca, tinha um pesar enorme pelo fato de nunca mais poder ser uma esposa completa para o meu marido. Steve me segurou com força e com lágrimas nos olhos e disse: Milena, eu te amo porque é assim que eu sou. Imediatamente reconheci Cristo em meu marido. Como sua noiva, nós também somos devoradas pelo câncer, o pecado, e ficamos marcadas, mutiladas e feias. Mas ele me ama porque é assim que ele é. Nenhuma beleza em nós chama a atenção de Cristo. É apenas a sua essência que o atrai para nós. Então, veja que coisa mais linda, né? Quando o marido dela diz assim, olha, não importa que você esteja mutilada, não importa que os 2 seios tenham sido tirados de você, eu amo você porque é assim que eu sou. Eu te amo por quem você é. E é assim que Deus faz com a gente. Não importa o que você é, não importa o que você fez. Se você se prostrou diante de Deus, pediu perdão, se apresentou a Ele, Ele é um Deus de amor. A terceira mentira que nós acreditamos sobre Deus é: Deus é igual ao meu pai. Gente, e aqui foi aonde Nancy Lee DeMoss me pegou. Olha que interessante que ela fala. Como mulheres, nossa visão de Deus em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos, especialmente nossos pais. Nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente a esses homens. Então, muitas vezes, quando eu pensei sobre Deus, até porque em muitas músicas que a gente canta, a gente fala que Deus é pai. Então, é natural que você linke a imagem de Deus à imagem do seu pai. E eu tive uma boa vivência com meu pai, mas muitas pessoas não têm. E acaba se comportando com Deus como se Deus fosse realmente como seus pais. No entanto, muitas mulheres tiveram uma experiência exatamente oposta, né? Uma experiência ruim. O pai delas era um distante, ausente, arrogante, cruel, abusivo ou incapaz de expressar amor. Se esse é o seu caso, a ideia de Deus ser seu pai pode fazê-la estremecer. Certamente você se identificará com as mulheres a seguir. Tive um padrasto que foi cruel comigo e é muito difícil aceitar que Deus não é como ele. Olha, isso foi um relato de uma das mulheres que estava na palestra dela falando sobre Deus não é igual ao meu pai. Veja esse outro relato. Meu pai é cristão e um cara legal, mas nunca recebi muito encorajamento da parte dele. Por exemplo, quando eu ajudava a pintar a casa, perguntava: ficou bom? Esperando ouvir: ei, ficou muito bom, mas ele apenas dizia: tente não, e falava qualquer coisa que ele considerava que eu não tinha feito. Talvez seja por isso que eu imagine Deus me criticando em vez de me amando incondicionalmente e me aceitando. Gente, era exatamente esse o relacionamento que eu tinha com meu pai. Eu me aplicava para tirar 10 em todas as provas. E eu chegava em casa com um sorriso radiante, com a prova na mão, e chegava lá: pai, olha só, tirei 10. Ele olhava a prova e dizia bem assim: você não fez mais do que a sua obrigação. E aquilo me frustrava, eu era uma criança. De outra vez ele dizia assim: da próxima vez tente tirar 11, ou seja, faça melhor do que você fez. Um certo dia eu era adolescente e de repente na hora de tomar café, eu tinha mania de sentar em cima da minha perna. E de repente, antes de eu sentar para tomar café, eu tinha quebrado um copo naquela cadeira que era cheia de frestas. Limpei a cadeira, mas um caco ficou. E como eu tinha mania de sentar em cima da minha perna, eu fiz. À medida que a minha perna foi tocando naquele pedaço de vidro, ela foi se rasgando. E no meio do café eu senti que tinha alguma coisa molhando a minha perna. Nem senti dor, porque o sangue estava quente, eu não tinha visto o que tinha acontecido. E quando eu olhei, a minha perna estava toda ensanguentada. Virei pro meu pai e falei: pai, me leva para o hospital para mim ver o que aconteceu aqui. Ele virou para mim e falou: olha, se você quiser que eu leve você para o hospital, você vai ter que esperar o culto terminar. Eu falei: mas o culto ainda nem começou. Aí ele disse: pois é, vai ter que esperar terminar. Gente, aquilo me doeu muito. Eu fui para o hospital a pé junto com minha mãe, não era muito longe da minha casa. Levei 7 pontos na perna. Mas aquela experiência me fez acreditar que Deus também era como meu pai. Então, muitas vezes, como esposa de pastor, como alguém que estava na frente dos trabalhos da igreja, eu sempre coloquei
a igreja acima de tudo, porque eu imaginava, não, Deus ele quer primeiro que eu faça tudo dentro da igreja, depois eu faço alguma coisa na família. E com o tempo, o meu esposo foi quebrando essa mentalidade em mim. Meu esposo foi me ensinando que a nossa primeira igreja, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então ele me passa uma mensagem, meu esposo, que se ele fosse meu pai, o culto ia ser aberto por outra pessoa, se fosse preciso outra pessoa pregar, a outra pessoa pregaria, mas ele me levaria para o hospital para fazer aquele primeiro socorro. Então, é muito sério essa questão de olhar para o nosso pai e confundir Deus com ele. Mesmo que você não tenha... A gente nunca faz isso de sã consciência, sabe? Isso acontece e foi esse trecho desse livro que abriu a minha cabeça para entender que eu tratava Deus como se ele fosse meu pai terreno. E as mágoas que eu tinha do meu pai e as frustrações que eu sentia por causa do relacionamento que eu tive com meu pai, eu meio que transportava para Deus e acreditava que Deus reagiria comigo da mesma forma como meu pai reagiu. Deus não é como nenhum homem que você já conheceu. O mais sábio, o mais bondoso pai terreno é apenas um reflexo pálido do nosso Pai Celestial. Não permitimos que a nossa visão de Deus seja determinada por outros homens, pois, mesmo o melhor dos casos, eles são apenas representações imperfeitas de Deus. Olha, de tudo, meu pai não foi ruim, não. Se eu pegar todas as coisas boas e todas as coisas ruins que eu considere no meu pai, com certeza a balança das coisas boas vai pesar muito mais do que as ruins. E o que Nancy Lee DeMoss está dizendo aqui é, por mais bom exemplo que seu pai tenha sido, ele é só um reflexo pálido de quem é Deus como pai. Então, por melhor que ele tenha sido, ele não chega aos pés de quem Deus é. Se você quer saber como Deus realmente é, precisa voltar-se para a palavra de Deus que revela claramente como ele é. Você precisa conhecer Jesus, que é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Hebreus 1:3. Deus, da Bíblia, é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato daria tudo aos seus filhos, tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender as suas decisões. Ele é muito grande para isso. Também não significa que ele sempre nos protege da dor. Na verdade, às vezes, ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque está comprometido conosco. Hebreus nos diz, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Então, por melhor que o seu pai seja, Deus é muito melhor do que ele. E por mais ruim que o seu relacionamento tenha sido com seu pai, Deus não é igual ao seu pai. A quarta mentira que nós acreditamos sobre Deus é: Deus não é realmente o bastante. Cristo é tudo de que preciso, tudo o que preciso. Uma coisa é cantar esse pequeno refrão quando estamos em um culto na igreja. Mas quando saímos das portas da igreja para o mundo, de altos e baixos, realmente acreditamos que Cristo é tudo o que precisamos? Será que no momento de aflição é para Cristo que nós recorremos? Será que isso que nós cantamos é realmente verdade na prática? No fim das contas, não acreditamos que a palavra de Deus seja verdadeiramente suficiente para lidar com os nossos problemas. Ela pode lidar com os problemas de todas as outras pessoas, mas não se aplica aos meus problemas, às minhas necessidades, aos meus relacionamentos, à minha situação. Preciso da palavra de Deus e desses 8 livros da Livraria Cristã. Preciso da palavra de Deus e de CDs, conferências e conselheiros. Então, muitas vezes a gente vai na igreja e fala: Deus, tu és o meu tudo. Mas realmente nos comportamos como se ele fosse o nosso tudo? Será que quando perdemos algo, às vezes até insignificante, um emprego, um carro, uma casa, será que realmente não perdemos tudo? Será que o nosso coração não está mergulhado nas coisas, ao invés de estar totalmente entregues a Deus? Claro que preciso de Deus, mas preciso dele e de amigos próximos, dele e de uma boa saúde, dele e de um marido. Preciso dele e de filhos, dele e de um emprego que pague o suficiente,
dele e de uma casa, um micro-ondas, uma máquina de lavar, uma seca-roupas, uma garagem, um emprego novo e aí vai. Quem nunca se sentiu em depressão por ter sido rejeitado por alguém? Quem nunca se sentiu a pessoa mais desprezada do universo por não ter algo que queria muito? Será que quando declaramos que Deus é o nosso tudo, Deus realmente é o nosso tudo? Então veja, essa quarta mentira é: Deus não é realmente o bastante. Você realmente acredita que se você tem Deus, tem o suficiente? Ou você pensa como essas mulheres? Deus não é realmente o bastante. Eu não sabia que acreditava nisso até que percebi quanta confiança colocava em outras coisas e pessoas. Pensei que confiasse plenamente em Deus e sempre dizia ao meu marido que só precisávamos confiar em Deus. Mas depois eu corria para os meus amigos para discutir nosso casamento e finanças. Olha o que a segunda mulher fala. Procurava conforto na comida quando as coisas estavam indo mal em nosso casamento. Engordei 20 quilos em 40 anos de casado. A terceira mulher diz o seguinte: neguei a verdade de que meu relacionamento com Jesus é capaz de satisfazer meus anseios. Pelo meu modo de viver, mostrei aos que me rodeavam que precisam de coisas para ser feliz. Fui crítica, rabugenta, irritadiça durante a maior parte da minha vida. Tenho vivido essa mentira. Então, será que quando perdemos coisas, pessoas, status, será que isso não tira a gente do trilho? Será que Deus realmente é suficiente para nós? Acreditamos mesmo que Deus é suficiente ou estamos procurando outras coisas, outras pessoas para preencher espaços vazios em nosso coração? Comida, compras, amigos, hobbies, férias, nosso trabalho ou nossa família. Algumas pessoas se refugiam em drogas, amizades. O que será que tem preenchido o nosso vazio? Será que Deus é realmente suficiente? A quinta mentira é: os caminhos de Deus são muito restritivos. E aqui eu trago um foco principal para aquelas pessoas que chegam a declarar que a palavra de Deus não é suficiente. Que a palavra de Deus não é 100% a palavra de Deus, porque afinal de contas foi escrita por homens. Geralmente essas pessoas que falam isso, elas têm a tendência de escolher o que a palavra de Deus é palavra de Deus. Ah, não, isso aqui é realmente Deus, ele pede isso. Ah, não, mas isso aqui foi escrito por homens. Então, olha só, a Bíblia ensina diversas vezes que as leis de Deus são para o nosso bem e para a nossa proteção. A obediência é o caminho para a liberdade, mas Satanás coloca em nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressivas, irracionais, injustas e de que seremos infelizes se lhes obedecemos. No Éden, fez com que Eva encontrasse a única limitação que Deus havia lhe dado. O lema do enganador é: faça do seu jeito. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode ou não fazer. E tem muito crente se comportando dessa forma. Tem muita gente que se autodenomina cristão reagindo à Bíblia dessa forma. Olha, o que me agrada, eu vou fazer. O que não, afinal de contas, e tem gente que diz assim: o que me agrada, eu vou fazer. Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Eles justificam a rebelião de não fazer o que a Bíblia diz, como se Deus se importasse com a felicidade da pessoa. Isso não é verdade. Senti que colocar restrições ao meu comportamento estava me privando do prazer e do que era bom. Eu comia o que desejasse, sempre que desejasse e em qualquer quantidade que desejasse, porque me sentia punida ao dizer não a mim mesma. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai falar de restrições, a gente precisa sempre entender o que a Bíblia está dizendo. Tudo aquilo que a Bíblia nos conduz a não fazer, Deus está pensando em primeiro lugar na glória dele, em segundo lugar no nosso bem. Muitas vezes me pergunto por que a comida é um problema tão grande para tantas mulheres. Estou convencida de que tem algo a ver com o Gênesis 3. Afinal, qual foi o primeiro pecado? Foi o pecado de comer demais. A única restrição que Deus colocou na dieta de Eva foi demais para ela. Como Sara, ela sentiu que colocar restrições em seu comportamento a estava privando do prazer do que era bom. Então, o que ela fez? Lembre-se, as crenças determinam o nosso comportamento.
e ela comeu. Então, a partir do momento em que Eva caiu no conto do vigário, né? Caiu na ideia de Satanás, de que Deus não era realmente bom, senão ele não teria restringido aquele fruto. Quando ela passa a acreditar nessa mentira, ela se comporta de acordo com a sua crença. Então ela passa a desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido. Quando eu entendi que a verdadeira liberdade vem da obediência, fui liberta da escravidão da comida. Livrei-me de quase 30 quilos, bem como da depressão pela qual havia passado. Então aqui ela está contando o relato de uma mulher que ela dizia, Deus não é suficiente, o que é suficiente para mim é a comida. E toda vez que ela se entristecia, ela ia lá e comia. E toda vez que ela estava feliz, comia. E todas as ocasiões da vida dela era motivo para comer. Essa mulher engordou mais de 40 quilos em pouco tempo. Depois que ela foi liberta pela verdade, de entender que Deus era suficiente para ela e não a comida. Quando ela se deprimia, em vez de ir para uma pizza, ela ia para os pés do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ela foi emagrecendo, porque ela foi colocando as ideias corretas no lugar, na cabecinha dela, ela foi entendendo que Deus era suficiente para ela e não a comida. Esse Demóstenes conclui a história de Sara, né, essa moça que comia, da seguinte forma. Sara havia decidido comer o que desejasse, quando assim desejasse e em qualquer quantidade que desejasse. Isso parece liberdade, não é? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, tô nem aí. Parece liberdade, né? Mas espere, de acordo com seu testemunho, ela não era realmente livre. Pensava que era livre, mas a sua liberdade durou pouco. Em vez de ser livre, ela acabou na escravidão da comida. Ganhou quase 30 quilos indesejados e ficou deprimida. Quando essa mulher descobriu a verdade de que a verdadeira liberdade vem da obediência e não de fazer aquilo que ela quer, e quando ela agiu de acordo com essa verdade, sua escravidão acabou. A sexta mentira que Nancy Lee DeMoss vai trazer é: Deus deveria resolver os meus problemas. Vai dizer que você nunca pensou dessa forma, né? Como eu queria acordar rica amanhã. Como eu queria que tudo isso de repente sumisse. Então, a sexta verdade é: Deus deveria resolver meus problemas. Esse modo de pensar é enganoso por duas razões. Primeiro, reduz Deus a um gênio cósmico que existe para nos agradar e servir. É como se Deus fosse um servo nosso, né? Um empregado contratado que vem correndo nos servir todas as vezes que tocamos a campainha. Essa mentira nos causa desilusão e a decepção com Deus. Se temos qualquer problema que não foram resolvidos, então, evidentemente, Deus não nos ajudou. Em segundo lugar, tal pensamento sugere que o objetivo na vida é estar livre de todos os problemas, livrar-se de tudo que é difícil ou desagradável. Nossa sociedade está condicionada a pensar que não somos obrigados a conviver com problemas, que cada problema deve ser resolvido. Tá com dor de cabeça? Toma Tilenol. Não gosta do seu chefe? Demita-se, encontra outro emprego. Não gosta do estilo da pregação do seu pastor? Procura outra igreja. Nem tem dinheiro para comprar um carro mais novo? Tome emprestado. Os homens não anotam? Flerte um pouco mais e se vista de uma forma mais ousada para atrair a atenção deles. Seu marido é insensível, viciado em esportes e não é mais romântico como era quando vocês estavam namorando? Encontre outro homem, ou no trabalho, ou na igreja, que se preocupe com você, esteja disposta a ouvi-la. Então, essa mentira que nós nutrimos na nossa cabeça, que Deus deveria resolver todos os nossos problemas, faz a gente ter esse tipo de comportamento. Nós viramos imediatista. Se o meu marido não é aquele homem ideal que eu sonhei, se o meu marido ele não responde da forma como eu gostaria, simplesmente a fila anda. Não é assim que o mundo ensina, né? A fila anda, meu filho. Quem tá perdendo é você. Eu vou encontrar outro que me faça feliz. E não é isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. A Bíblia nos fala, Jesus ele nunca mentiu. Nunca mentiu. E ele nunca mentiu quando ele disse que no mundo teríamos aflições. E se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que até homens de Deus, como por exemplo o profeta Eliseu, ele padeceu de uma doença. O profeta Eliseu morreu
por causa de uma doença. O rei Josias, que foi um homem grandemente usado por Deus na nação de Israel, morreu devido a um ferimento de guerra. Paulo, o apóstolo Paulo, que perseguia cristãos, mas que depois se converteu, fez 3 viagens missionárias e pregou em mais de 30 lugares. Ganhou milhares de pessoas para Cristo. E este homem padeceu grande sofrimento. Ele foi preso, foi açoitado, foi rejeitado pela igreja de Corinto. Quando ele chega num tribunal, ninguém que era seu amigo estava ali para defendê-lo, ou pelo menos para trazer um alento de dizer, olha, Paulo, estamos com você. Homens de Deus sofreram. E por que que eu e você não podemos sofrer? E por que que eu e você não podemos entender que Deus não deve não resolver todos os nossos problemas? Muitas vezes o problema faz parte do nosso crescimento. E é por isso que ele permite que nós soframos. Mas, além de dizer que no mundo teríamos aflições, Jesus também nos traz uma esperança. Mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. O que Jesus está dizendo é, no meio da tribulação, lembre-se, eu também sofri. Vocês são meus servos. Se eu que sou o Senhor sofri, por que vocês não podem sofrer? Mas olha, tenha bom ânimo, porque eu estou com vocês. E eu já venci o mundo. Para muitas pessoas, cristianismo é nada mais do que uma forma de ter seus problemas resolvidos. Basta orar e acreditar em Deus e você terá bastante dinheiro no banco. Seu amigo vai se curar do câncer, você não vai mais ficar sozinha, seu casamento será restaurado, seus filhos rebeldes vão se acertar com Deus, você terá vitória instantânea sobre o pecado para que não tenha mais de lutar com os maus hábitos e você será feliz e saudável. Gente, na verdade, ser cristão não é isso não, tá? Muitas vezes Deus vai colocar você em situações que vão provar a sua fé, para que você entenda que Deus é suficiente, sim, que Deus está com você. E muitas vezes ele não vai tirar o problema. Paulo disse que lutava contra um espinho na carne. E ele era um homem de Deus. Então, o que eu e você tem de melhor do que esses outros homens? Que não possamos passar por sofrimento. Esse modo enganoso de pensar explica por que muitas mulheres cristãs são enraivecidas, amarguradas e frustradas com a vida. Acreditavam que se aceitassem Jesus, frequentassem a igreja e tentassem viver uma boa vida cristã, não teriam todos esses problemas. Viver uma vida obediente nos faz evitar muitos problemas que são consequências naturais de uma vida vivida longe de Deus e de seus caminhos. Mas isso não significa que aqueles que seguem a Cristo serão isentos de problema. A verdade é que a vida é dura. Vivemos em um mundo caído. Mesmo aqueles que foram remidos vivem em corpos terrenos e têm de lidar com a realidade da tentação, do pecado, tanto o nosso quanto dos outros, da doença, da perda, da dor, da morte. Tornar-se cristão, ou mesmo ser um cristão maduro e devoto, não nos envolve em uma espécie de casulo celestial onde estamos imunes à dor. Até que Deus crie um novo céu e uma nova terra, não seremos totalmente livres da devastação do pecado e, até então, haverá lágrimas, tristeza, pressão e problemas. Tem um versículo que diz assim, o seu descanso não é aqui. Tem outro versículo que diz assim, que nós não somos deste mundo. Mas, enquanto estamos vivendo aqui, a gente vai padecer dor, vai padecer decepções. O próprio Jesus, que era Filho de Deus, o próprio Jesus, que era Deus encarnado, se decepcionou com seus amigos. Todos os abandonaram. Pedro, que dizia que era aquele que daria a sua própria vida por amor de Cristo, foi o que negou. Judas traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Então, o próprio Jesus passou por decepções, passou por abandono, ele sofreu também. Contudo, e aqui está a boa notícia, Deus não fica de fora ou se coloca distante dos nossos problemas. Ele não permanece apenas sentado no céu observando para ver se vamos conseguir sobreviver. Não. O Deus da Bíblia é socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Isso não significa que ele move uma varinha de condão e faz com que todos os nossos problemas desapareçam. Significa que ele usa as pressões e os problemas para nos moldar e aprimorar a nossa vida
e nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas pelas quais sofreu. Isso está lá em Hebreus 5:8. Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Em vez disso, Deus diz: tenho um propósito para o seu problema. Quero usar seu problema para mudá-la e para revelar a minha graça e o meu poder ao mundo. Essa é a verdade, e a verdade libertará. Então, essas são as 5 mentiras que nós acreditamos sobre Deus. Eu espero que uma delas tenha falado com você. A primeira, Deus não é realmente bom. A segunda, Deus não me ama. A terceira mentira, Deus é igual ao meu pai. A quarta, Deus não é realmente o bastante. A quinta, os caminhos de Deus são muito restritivos. E a sexta, Deus deveria resolver os meus problemas. Eu espero que este capítulo tenha falado com você. E assim como ele abriu os meus olhos, tenha aberto os seus olhos também. A partir do momento em que você for livre dessas mentiras e conseguir olhar para Deus como ele realmente é, você vai conseguir se comportar da maneira correta, né? Porque as nossas crenças conduzem as nossas escolhas. Bom, se você gostou do que você viu até agora, eu convido você a permanecer comigo aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu joinha, vem fazer parte dessa grande família, mas não fica só por aí não. Faz uma maratona também, conhece as outras playlists que nós temos. Aqui a gente fala de escola bíblica dominical, missões, ministérios de mulheres, panorama bíblico, resumo bíblico. E além do livro Mentiras que Mulheres Acreditam, Verdades que Libertam, a gente tem também uma playlist falando sobre o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, com Elizabeth George. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu canal, fica com a gente, aperta aí no joinha, se inscreve e coloca a notificação para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no canal, você seja notificado. Deus abençoe a sua vida.